Olá, estou aqui gravando os 3 argumentos que não receberam refutação de nenhum cientista depois de 8 anos de testes e debates na internet. São 3 argumentos simples de entender. O primeiro a gente classifica como numerologia da paleontologia do T, ou argumento do T. Ele é um argumento simples. Hoje nós temos uma estimativa de termos mais ou menos 10 milhões de espécies e catalogadas, né? Gêneros, espécies, famílias. E no registro fóssil, em 543 milhões de anos, a gente tem catalogado apenas 300 mil espécies, sendo que 84% são antrópodes, insetos e pequenos animais. Então nós temos um registro fóssil muito pobre em relação à biodiversidade que temos hoje, demonstrando que há uma grande diferença entre o que ocorre hoje do que ocorreu durante esses 543 milhões de anos. Se não bastasse essa contradição, nós ainda percebemos as espécies em estase. Elas não sofrem grandes modificações no registro fóssil, elas estão iguais durante muito período de tempo. Isso também é uma grande contradição que gerou a substituição do gradualismo evolutivo de Darwin e Lyell pelo pontualismo de Stephen Gould e Eurege. Então, nós estamos fazendo uma terceira observação, que dada muito diversidade hoje, 10 milhões, a estimativa hoje catalogada tem 1.800.000 espécies, mas nós temos uma estimativa de ter 3, 5, 10 milhões de espécies hoje no planeta, muitas das quais não foram catalogadas. E fora isso, a gente percebe a especiação em tempo real. Você tem espécies transformando-se em outras em um tempo real, um tempo que dá para acompanhar, às vezes durante poucos anos. Então tudo isso nos faz concluir que as espécies têm um alto poder de modificação. Elas são, como Darwin mesmo cita no Origem das Espécies, Spencer, que diz que as espécies são plásticas. Elas se modificam com muita facilidade. Uma espécie pode se transformar em outra com muita facilidade. O criacionismo enxerga isso, mas com um limite denominado tipo básico, que envolve espécie, gênero e até família em alguns casos, mas demonstra que não há emparelhamento cromossômico, possibilidade de cruzamentos artificiais, início de embrião entre um tipo básico e outro. Você tem animais muito diferentes, como o Chihuahua e o São Bernardo, que geram embriões férteis até, mas você não tem possibilidade de cruzamentos, por exemplo, do chimpanzé, o gorila com o homem, que são muito mais parecidos que o Chihuahua e o São Bernardo. Isso demonstra que há um limite de possibilidade de cruzamentos, e já foram testadas mais de 10 mil espécies, desde que Marshall lançou a hipótese do tipo básico em 1976, e o livro que está já na 6ª edição alemão, Evolução, livro texto crítico de Scharer, Siegfried Scharer e Juncker, eles apresentam, uma vasta pesquisa demonstrando esses limites evolutivos. Então, essa pesquisa dos limites evolutivos, como hipótese científica falseável, já acontece em mais de 10 mil espécies. Nos faz concluir que não houve tempo para muita biodiversificação nos 543 milhões de anos, porque senão nós teríamos uma diferenciação de gêneros, de morfologia no registro fóssil muito maior do que temos. Teremos uma diferenciação vasta nesses 543 milhões de anos. E não temos. Nós temos 300 mil, 84% ainda são artrópodes. Então, não houve tempo para biodiversificação. Como hoje existe tempo, nós temos aí 10 milhões e muitas dessas espécies de hoje estão sendo fossilizadas numa quantidade incompatível
com a quantidade que foi fossilizada em 543 milhões de anos. Ou seja, o modelo criacionista, segundo o argumento do T numerológico de número taxonômico, você tem uma matemática muito mais voltada ao modelo criacionista. Por quê? Porque o modelo criacionista fala que o Fanerozoico, o éon que contém a maioria dos fósseis, ele ocorreu em pouco tempo e matou, e sepultou repentinamente os ancestrais básicos da biodiversidade atual, ou seja, os tipos básicos que estavam mais próximos à criação. Então desses tipos básicos vieram toda essa biodiversidade atual, apesar de que 90% do registro fóssil se extinguiu, mas você tem dos sobreviventes o nascimento, né? O desenvolvimento evolutivo das espécies atuais biodiversificadas a partir desses tipos básicos. Então nós temos aí um quadro paleontológico muito mais condizente matematicamente, taxonomicamente com o criacionismo do que temos com o pontualismo e muito menos ainda com o gradualismo. Esse é o primeiro argumento, chamado argumento do T, que nós temos apresentado e não tem havido possibilidade de contra-argumentação, refutação durante vários anos. Só existem fugas de cientistas, de biólogos, as pessoas mandam que eu publique. Eu sou apenas um teólogo, sou um autodidata, mas eles não têm conseguido me responder e apenas apelam durante suas discussões aí, me xingam, tudo, falam que eu não entendo nada, mas ninguém argumenta nada contra isso. Segundo argumento também que a gente tem apresentado, desenvolvido, é chamado, que eu classifiquei da tese da hipervariabilidade ancestral. Quando a gente pega estudos em genética de população, a gente tem a seguinte conclusão, que quando você tem uma pequena população, ocorre um estresse homozigótico consanguíneo, e esse estresse ameaça, né, de extinção qualquer espécie. Quanto menor é a população, menor é a possibilidade da sobrevivência da mesma, porque o estresse homozigótico vai se acentuando, né? A frequência de alelos deletérios nos cruzamentos de poucas possibilidades vai se acentuando, e isso vai prejudicando a possibilidade de sobrevivência daquela espécie. Logo concluímos que os estudos de genealogia da humanidade, por exemplo, já derruba a tese de muitos milhares de anos para a humanidade. Por quê? Você pega um estudo de estatística de genealogia do Instituto Yale, e publicou em 2004, o Dr. Chang. Ele mostra que existe um ancestral comum para a humanidade há 3.000 anos atrás, estatisticamente falando. Ou seja, a humanidade vai, quando a gente recua no tempo, vai se afunilando em números. O número de cidades. A gente repara que a humanidade era um halogrupo ali no norte da África, né? No Oriente Médio, que foi se ramificando para o resto da humanidade, e depois da imigração voltou a se reencontrar. Então você tem aqui, antes do dilúvio, você tem os negroides habitando aqui no Brasil, no México, no São Paulo. Tem registro fóssil de negroides em Lagoa Santa. Dr. Lund, paleontólogo, pai da paleontologia brasileira, ele apresenta aqui o homem de Lagoa Santa, um negroide. Como é que eles sumiram daqui e voltaram só depois da escravidão? Só o dilúvio explica isso. Só o dilúvio tem uma explicação. O dilúvio global teria uma explicação justa para isso. Então nós temos halogrupos dos quais descenderam toda a humanidade. Os mongoloides aqui vieram para a América e para a Ásia, os negroides ali para a África. E nós temos esses tipos morfológicos diferenciados, habitando, fixando as suas características étnicas ou raciais nos determinados locais que eles se adaptaram mais. Muito bem. E isso demonstra
Também como que a humanidade é recente, ela não pode ser muito longa, porque se você volta no tempo, você tem estatisticamente um número muito reduzido que não sobreviveria a um estresse homozigótico. Como não sobreviveu a um estresse homozigótico, nós chegamos à conclusão de que o DNA das populações ancestrais não continha o número de mutações deletérias que contém recentemente. Então houve, num passado recente, compatível à estatística genealógica, um DNA sem um número de mutações significante. Caso tivesse, teria muita frequência de cruzamentos com alelos deletérios, e isso extinguiria a nossa espécie humana. Então, fatalmente, nós chegamos a um modelo de um DNA mais perfeito, ou com menos defeitos de mutações. E isso combina com perspectivas como do Dr. J.C. Sanford. Ele escreveu um livro chamado Entropia Genética, onde vai mostrando um acúmulo de mutações deletérias no decorrer das gerações. Combina também com a tese do Dr. Gerald Crabtree, que mostra que o cérebro humano, há pouco tempo atrás, era muito mais eficiente, inteligente, as ligações neurais em cadeia estavam muito mais bem preservadas, visto que uma mutação apenas pode prejudicar um grande campo cerebral e diminuindo assim a inteligência humana. Então, tudo leva a crer que no recente passado a humanidade era com o menor número de mutações deletérias, e esse número pequeno de mutações deletérias permitiria ela sobreviver ao estresse homozigótico dos cruzamentos consanguíneos que pequenas populações geram. Então esse é um argumento também que nos aponta para a Bíblia, para Adão e Eva, para criaturas perfeitas que Deus havia criado, inteligentíssimas, com DNA, sem sofrer a entropia que vem sofrendo no acúmulo de mutações deletérias. Muito bem, e o terceiro argumento que temos apresentado é o argumento da geologia catastrofista. Resumindo, nós temos como o Dr. Naor, eu tive um debate que durou 1 ano e meio, teve 9.000 réplicas e tréplicas, diante de 4 professores de geologia da USP, da UNB, da Unicinos, da Estadual da Bahia, e eles me enfrentaram na qualidade de teólogo, mas eles não sabiam que eu estava sendo ajudado por um geólogo. Então houve muitas baixarias, me xingando que eu não entendia de nada, sem saberem que eu estava sendo ajudado por um doutor em geologia, que foi professor da USP inclusive, que é o Dr. Naor. E durante esse 1 ano e meio de debate a gente aprendeu muito geologia. Eu tive que ler mais de 200 teses, tive que ler aquele livro Decifrando a Terra da USP, um livro muito bom, que é um livro básico de geologia. E durante o debate a gente chegou à alegre conclusão de que o criacionismo tem razão na geologia. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, a extensão, a espessura, a largura, né, das formações de camadas sedimentares combinam com grandes transgressões marinhas, regressões marinhas, e não com formações gradualistas. Então, o que formou as camadas geológicas da Terra foi algo bastante energético e amplo e global. Então, nós não temos aí uma formação gradualista, e temos a formação simultânea das camadas geológicas, porque a estratificação espontânea, né, defendida pelo Dr. Berthaud, da França, ela é o único modelo que explica a formação em planos paralelos das camadas geológicas, onde os sedimentos são separados hidrodinamicamente. Os elementos de um mesmo aspecto físico-químico, eles vão se sedimentar antes ou depois. Ali, então, um elemento mais quadradinho, ele movimenta menos. Um elemento mais redondo movimenta mais. Um elemento que se
se gruda, tem mais resistência para a movimentação, então eles vão se dividindo automaticamente durante grandes movimentos marítimos que houve na Terra durante o dilúvio global. Então isso explica a separação automática, espontânea das camadas sedimentares, explica por que o registro de minas de carvão estão todo no Carbonífero e não estão no Cretáceo. O Cretáceo está cheio de dinossauros precisando comer e não tem comida lá, não tem registro fóssil vegetal compatível com a necessidade desses grandes animais. Já no Carbonífero, peraí que eu tô terminando. Já no Carbonífero tem um monte de minas de carvão e ali concentrado ali. Então a gente percebe em movimentos hidrodinâmicos como que a água e as movimentações elas já separam automaticamente alguns tipos de sedimentação, e explicando assim por que as camadas geológicas têm uma determinada ordem nas suas formações. Então nós temos aí uma grande evidência do dilúvio global na formação geológica da Terra. E existem milhares de outras evidências, como os boulders, pedaços de crosta na Terra, como é que veio parar em cima da Terra. Nós temos dobras, nós temos, por exemplo, por que não tem elefante e girafa, rinocerontes completos sendo fossilizados hoje, sendo que no passado temos animais imensos fossilizados, às vezes por completo, com grande grau de preservação. Porque a energia necessária para fossilizar esses grandes animais existia, e hoje não existe. Hoje o mundo está apenas com algumas catástrofes em algum local aqui ou ali, mas catástrofes bem minúsculas em comparação àquelas que ocorreram durante o Fanerozoico, desde o Cambriano. Sendo que do Cambriano até o Pleistoceno nós temos aí grandes evidências de grandes impactos de asteroides, o que nos remete à ideia de que houve, como efeito dominó, queda de asteroides e várias mudanças de ordem global na Terra. Nós vemos aí cachoeiras com pedras rasgadas, com cenários catastróficos aí em volta delas, mostrando que nenhuma energia, nenhum catastrofismo da atualidade poderia compor tal cenário geológico, mostrando que a geologia da Terra indica um grande catastrofismo que deixou marcas indeléveis, que demonstram energias de conteúdo, de proporção global, e que os astroblemas, os asteroides que impactaram a Terra, os grandes transportes, as grandes erosões, as grandes sedimentações que se fizeram na Terra demonstram que estão todos conjugados e que ocorreram em pouco tempo. Grande energia indica também pouco tempo. E toda a geologia da Terra se explica de uma maneira muito mais lógica através da perspectiva de um catastrofismo global, de grandes tsunamis, de grandes marés, de grandes impactos de asteroides para a formação e extinção da maior parte dos animais da Terra, como ocorreu do Cambriano até o Pleistoceno, que seriam camadas já mais recentes e que sofreram ações mais gradualistas na sua formação. Então, dessa forma, temos aí esses três argumentos imbatíveis com os quais temos desafiado aí a ciência moderna. Resumindo, a paleontologia do T, o argumento numerológico taxonômico. O segundo é a hipervariabilidade ancestral. E o terceiro, a geologia catastrofista, indica um pequeno período para a formação do Cambriano ao Pleistoceno dentro do éon Fanerozoico. E aí nós temos apresentado esses argumentos com alguns artigos aí no site da Igreja Adventista da Nova Aliança e também no Centro Brasileiro de Pesquisa Criacionista. E todos estão convidados a estudarem aí. Não está pronto ainda, mas a gente vai ajeitando eles aos poucos. Já estamos divulgando para que estudantes e professores possam ter acesso e irem se inspirando a fazerem teses mais bem organizadas, mais bem testadas nos seus campos universitários respectivos.
e assim possam glorificar a Deus, a Bíblia, que o nosso interesse não é financeiro ou acadêmico, o nosso interesse é exaltar simplesmente a palavra de Deus e permitir que estudantes universitários não caiam na teia do ateísmo, do materialismo, do naturalismo, que tenta evitar perspectivas sobrenaturalistas da realidade, como o diabo foge da cruz, no caso, né, fazendo a cruz fugir do diabo. Então a gente está aí pronto para qualquer questionamento, esclarecimentos. Um abraço a vocês, que Deus vos abençoe. Amém.